Hey ho! Hey ho! Ei! Medo da pobreza. A pobreza é uma doença mental que deve ser abolida da face da terra. Joseph Murphy. Não lembro bem quando tomei consciência do que era a pobreza. Nunca passei fome, mas já passei dificuldades. Quando eu era criança, lembro de frases que moldaram minhas primeiras crenças sobre dinheiro. Frases como: o dinheiro é uma merda, o dinheiro é ruim, o dinheiro corrompe as pessoas. E a clássica: o dinheiro não traz felicidade. Entre outras. Você passa toda a sua infância observando crenças e valores do seu ciclo de influência. Você é uma esponja, um HD virgem, pronto para receber qualquer programa sem questionar. O que poucos sabem é que esses programas muitas vezes rodam a vida toda. Você se torna adulto com um software que está rodando, ultrapassado há anos. Um programa totalmente desatualizado. Quando eu entendi tudo isso, fiz duas coisas. O primeiro passo foi identificar quais programas estão rodando, e o segundo foi substituí-los por programas melhores. Conforme ocorriam mudanças, percebi que estava dentro de uma hipnose cultural, e o mais incrível, era possível me libertar. Uma nova luz foi dada. Um filho nasceu. Catatumbo está caminhando pela casa. Ele já começou a largar os móveis e meio que correr. A mãe corre atrás dele e faz uma afirmação que causa muita alegria nele. Ela diz: eu vou te pegar. Ele cai na gargalhada. Ele corre. Ele se esconde da mãe. Quando a mãe se aproxima, como que transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito de exaltação quase que mística, ele transborda de sentimentos muito intensos de alegria, prazer e admiração. Ele corre até que se aproxima da porta, que a mãe esqueceu aberta. Admirado pela luz do sol, o cheiro da terra, das plantas e das cores, ele corre em direção à porta. Ele, que era uma criança, entupida de amor, sem crenças limitantes, nunca teve a experiência do medo. Trava na porta, em alta velocidade, quando a mãe, com medo que ele sofresse algum acidente, grita: não sai para a rua, o bicho vai te pegar. Mesmo com o seu cérebro, sem muita referência do que era esse tal bicho, ele ficou ali, estático. O sistema nervoso ativa a liberação de hormônios como adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca e respiratória do bebê Catatumbo. Seus olhos enchem de lágrimas. Ele experimenta uma mudança emocional súbita que faz ele gravar esse estado, que poderíamos denominá-lo medo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Catatumbo Pod. Nos próximos episódios, vamos navegar pelos 6 medos básicos. Hoje, vamos focar em um deles, o medo da pobreza. Há alguns anos atrás, eu li um livro que impactou a minha vida. O nome do livro é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Ainda hoje, muitos não conhecem Napoleão Hill. Eu farei uma breve introdução. Napoleão Hill nasceu em uma família pobre, em 26 de outubro de 1883, em uma cabana de madeira, de um só cômodo, nas montanhas de Blue Ridge, no estado da Virgínia. Ainda menino, perdeu a mãe. No ano seguinte, seu pai se casou. A madrasta de Hill tornou-se a luz, inspiração que o guiaram. Ainda adolescente, por influência da madrasta, Hill passou a atuar como
como repórter, fornecendo notícias locais para cerca de uma dúzia de jornais em todo o estado. Seu estilo original chamou a atenção de Robert Taylor, antigo governador do Tennessee, proprietário do Bob Taylor Magazine, que o empregou para escrever histórias de sucesso sobre pessoas famosas. Agora chegamos à parte mais importante da narrativa. Em 1908, já estudando direito na Universidade de Georgetown, recebeu do governador Taylor a primeira tarefa de entrevistar Andrew Carnegie, que na época era o rei do aço. Não sei dizer se ele já era considerado o homem mais rico do mundo na época. Ele se torna o homem mais rico do mundo quando vende a siderúrgica para o banqueiro J.P. Morgan por 480 milhões. A previsão era que a entrevista durasse 3 horas, mas Carnegie a estendeu por 3 dias e 3 noites, durante os quais manteve Hill hospedado em sua casa. Eu imagino como foi esse encontro. Foram poucas vezes que isso ocorreu comigo, conhecer uma pessoa e perder a noção do tempo. Isso também aconteceu com Freud e Jung, que no primeiro encontro conversaram por 13 horas ininterruptas. Nesse período, Carnegie convenceu Hill a criar a primeira filosofia sobre realização individual, baseada nos princípios de sucesso que ele próprio havia usado para alcançar sua vasta fortuna. Hill dedicou mais de 20 anos entrevistando e investigando grandes vencedores, a fim de isolar o porquê tão poucos conseguem atingir o sucesso. Ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, dentre elas os 500 milionários mais importantes da época. O resultado de sua pesquisa foi apresentado em 1928, ano que publicou a primeira obra, A Lei do Triunfo. Este livro foi o primeiro tratado mundial sobre formação de líderes e até hoje se apresenta como um dos livros mais estudados do mundo. Napoleão Hill, além de pioneiro no estudo do comportamento humano para o sucesso, ainda é, provavelmente, o pensador que mais inspira outros autores nessa área do conhecimento. Em 1937, Hill escreve o livro Pense e Enriqueça, também traduzido como Quem Pensa Enriquece. Ele é vendido como um livro de realização pessoal e autoaperfeiçoamento. Hill escreve o livro inspirado por uma sugestão de Andrew Carnegie. Ainda que o título do livro e muito de seu conteúdo trate sobre como enriquecer. O autor insiste que a filosofia presente no livro pode ajudar pessoas no alcance de qualquer objetivo que eles possam imaginar. Há uns anos, há pouco tempo atrás, eu conheci Bob Proctor e descobri que ele é a pessoa que mais leu o livro Quem Pensa Enriquece no mundo e ainda lê. Pelo menos eu não conheço outro. E se você, assim como eu, busca se desenvolver, trabalha duro no seu autoaperfeiçoamento, acredito que seja fundamental ler esse livro e quebrar algumas crenças limitantes. Vou deixar o link na descrição. O capítulo 14 do livro é um que me chamou muito a atenção. Ele fala sobre como vencer os 6 fantasmas do medo, que é o assunto que nós estamos abordando. Segundo Hill, o medo da pobreza impede o raciocínio, destrói a imaginação, acaba com a autoconfiança, extingue o entusiasmo, prejudica a iniciativa, leva à indecisão, estimula os adiamentos e impossibilita o autocontrole, tira o encanto da personalidade, atrapalha a clareza de raciocínio, dilui os esforços, aniquila a persistência e reduz a nada a força de vontade, arruína a ambição e anuvia a memória, e atrai todas as forças de fracasso, mata o amor e as melhores emoções do coração, abala a amizade, acarreta desastres, causa insônia, miséria e infelicidade. O medo da pobreza é sem dúvida o mais destrutivo dos 6 medos básicos. Ele foi o primeiro, pois segundo Hill, é o mais difícil de dominar. É possível que você tenha esse medo e nem tenha notado. As pessoas, em sua maioria, ao serem perguntadas sobre o que mais temem, respondem nada. É uma resposta incorreta. Poucos são aqueles que percebem quanto são constrangidos, prejudicados e derrotados por alguma forma de medo. O medo se instala tão sutil e profundamente que o indivíduo pode carregá-lo a vida toda sem dar conta. Somente uma análise corajosa
é capaz de revelar a presença desse inimigo de todos. Quando começar a se analisar, procure respostas sinceras dentro de você. Para ajudar você na tomada de consciência de alguns sintomas do medo da pobreza, vejamos alguns sintomas segundo Napoleão Hill. Indiferença. Expressa-se comumente pela falta de ambição, pela tolerância com a pobreza, pela aceitação passiva do que a vida oferece, pela preguiça física e mental, pela falta de iniciativa e de imaginação, de entusiasmo e autocontrole. Se você não se identificou, a indiferença em você pode identificá-lo em outras pessoas, como um morador de rua, por exemplo. Agora até me lembrei da escala de Hawkins, onde temos a apatia, um sintoma de indiferença, que vibra em uma escala de 50 ciclos por segundo ou hertz. Para quem estuda o assunto, sabe o impacto de uma baixa vibração. Indecisão. Esse é o sintoma mais comum. Ele se reflete não só como um sintoma do medo, da pobreza, se reflete como um sintoma de toda forma de medo, o hábito de deixar as decisões nas mãos dos outros, de ficar em cima do muro. Eu, por exemplo, houve uma época da minha vida em que tive dificuldade de tomar decisões. Isso gerou por muito tempo sofrimento por antecipação. Só obtive uma mudança quando tomei consciência disso e comecei a trabalhar em mim mesmo. Esse conteúdo específico me ajudou nesse processo de mudança. Dúvidas. Expressa-se geralmente por desculpas e álibis destinados a disfarçar, explicar ou justificar as próprias falhas. É por críticas ao sucesso alheio, motivados pela inveja. Ansiedade. Expressa-se comumente pelo hábito da pessoa de encontrar defeito nas outras, pela tendência a gastar mais do que ganha, pelos deleites com a própria aparência e pelo ar carrancudo, pelo abuso de álcool e drogas, por nervosismo, desequilíbrio, insegurança e constrangimento. Você percebe que quanto mais você se conhece, mais você conhece os outros e menos sombra você projeta no mundo. Lá atrás, Hill falou de como se expressa a ansiedade, algo que é muito atual hoje. Eu, quando percebo um nível de ansiedade em mim, trato no mesmo momento de identificar o que está causando isso. Trabalho para anular seus efeitos. Excesso de precaução. Expressa-se pelo hábito de ver tudo pelo lado negativo, pensando e falando em possíveis falhas, em vez de concentrar-se nos meios de alcançar o sucesso. A pessoa conhece os motivos do fracasso, mas nada faz para superá-los. Espera pela hora certa, de colocar os planos em ação, e espera se tornar um hábito. Só se lembra do que deu errado, esquece do que deu certo. Ser precavido é muito bom, mas muitas vezes pecamos por excesso. A pessoa, tentando se precaver, só foca no prego, no negativo. Hábito de deixar tudo para depois. Expressa-se pelo hábito de deixar para amanhã o que deveria ter sido feito no ano passado, pelo desperdício de tempo, na criação de desculpa para o não cumprimento das tarefas e pela fuga às responsabilidades. Esse sintoma está intimamente ligado ao excesso de precaução, a ansiedade e a dúvida. Falta-lhe firmeza de propósito, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, bom senso, capacidade de raciocínio. Ele espera a pobreza, em vez de buscar a riqueza. Em geral, une-se a outros que têm atitudes semelhantes. Após observar alguns sintomas do medo da pobreza, vocês devem convir comigo que, em algum momento, todos já experimentaram algum desses sintomas, alguns em nível maior, outros em nível menor. Vemos também que os sintomas do medo da pobreza são mentais e comportamentais. Observe um homem arruinado, sem teto, sem emprego. Veja seus ombros caídos, o andar vacilante, o olhar perdido.
ele não consegue escapar a um sentimento de inferioridade em relação aos que têm um emprego e uma vida organizada, ainda que se reconheça superior a eles em seu caráter, inteligência ou capacidade. Se eu não me engano, em um seminário do Bob Proctor, ele diz que se um treinamento ou seminário de desenvolvimento pessoal não tiver alguma parte espiritual, ele está fadado ao fracasso. Eu acredito que não existe nada mais espiritual no mundo que o amor. E o amor também faz parte do desenvolvimento pessoal. Agora que conhecemos alguns dos sintomas, temos consciência de como modificá-los. Venha comigo. Você é uma nova terra. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Eu vou concluir o episódio de hoje com um pequeno discurso de um autor que eu gosto muito, o Joseph Murphy. Muitos tratam a pobreza como se fosse uma virtude. Vou falar algo que quero que leve no seu coração. Não há qualquer virtude na pobreza, que é, na verdade, uma doença mental e que deve ser abolida da face da terra. Você está aqui para encontrar seu verdadeiro lugar na vida e para dar ao mundo seu talento. Você está aqui para progredir e desenvolver-se de uma forma maravilhosa, de acordo com o potencial que lhe foi dado por Deus, para produzir riquezas materiais, mentais e espirituais que beneficiarão a humanidade sob aspectos incontáveis. Aprenda a viver no contexto de luxo e beleza e adquira consciência de seu direito inalienável à vida, liberdade e independência, paz de espírito. É seu direito divino dramatizar, revelar, retratar e expressar o poder, a graça e a riqueza de Deus.